Oiê, tô de volta com mais um capítulo da nossa série O Que Não Me Contaram. Se você não acompanhou os primeiros vídeos, corre na nossa listinha, porque são vídeos curtíssimos e que trazem informações, dicas importantíssimas para você que é papai ou mamãe de primeira viagem. Hoje eu falo mais uma vez, então, sobre algo que não me contaram na gravidez da minha primeira filha. Eu também não tive curiosidade de pesquisar antes e, por isso, ela quase pulou uma etapa importantíssima do desenvolvimento. Não me contaram como é importante o bebê engatinhar. Pode parecer muito óbvio que um bebê precisa engatinhar, mas para mim não era. E quando a minha filha chegou nessa fase, ela não se colocava de gatinho, ela não tinha esse interesse de ficar na posição do engatinhar. Pelo contrário, ela chegava perto de algum móvel, um sofá, uma cadeira, por exemplo, e ela já escalava e queria ficar de pé. Eu achava aquilo o máximo, né? Pensava comigo, nossa, como minha filha é evoluída, nem vai precisar engatinhar, já vai andar direto. Detalhe, eu comentei com a pediatra que acompanhava ela na época e a pediatra me respondeu que estava tudo bem, que isso era normal, que algumas crianças pulam realmente o engatinhar, já saem andando direto e que eu não tinha motivos para me preocupar. Para minha sorte, eu comentei sobre isso com uma amiga que tem um filho praticamente da mesma idade da Letícia. E aí, alguns dias depois dessa conversa, ela me marcou numa postagem no Instagram que trazia um alerta para a importância do bebê engatinhar. Essa postagem era da Lígia Conte, fisioterapeuta especializada em reabilitação infantil, e por isso eu convidei a própria para te explicar por que é tão importante um bebê engatinhar. O engatinhar é um dos movimentos mais complexos e mais completos do desenvolvimento motor infantil e por isso ele é tão importante. Ele é um movimento que vai criar conexões entre os hemisférios cerebrais, que vai dar a noção para esse bebê de profundidade, de espaço, de tridimensionalidade e que vai fazer com que o corpinho desse bebê se encontre no ambiente. Então, a gente ouve muita gente ainda falando que tudo bem pular ou engatinhar, que isso é algo normal, e infelizmente isso não é normal, isso é comum. Isso se dá por diversos fatores, né? Pela pressa das pessoas de fazerem a criança andar, pelo uso dos imobilizadores, como os acessórios de andador e etc., que a gente sabe que são super prejudiciais, mas principalmente porque as pessoas não têm essa noção de importância. Então, o engatinhar, ele vai fazer com que esse bebê ganhe força em todas as articulações e se estruture como ser humano, biomecanicamente, para depois ter uma marcha, ter aí a chegada do andar, sem nenhum prejuízo. Falou tudo, né? E o post dela era um alerta mesmo, tipo, se seu filho não engatinhou, está querendo andar, para tudo e volta uma fase. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a impedir que a Letícia ficasse de pé, comecei a dar os estímulos corretos para que ela engatinhasse na posição do gatinho mesmo. E isso até atrasou um pouquinho a marcha dela, né? Ela começou a andar com 1 ano e 5 meses, um pouquinho até mais tarde do que normalmente os bebês começam, mas eu não me arrependo porque eu vi de perto como isso foi importante até para que ela andasse corretamente. E aí, a essa altura, você deve estar se perguntando, né? Mas o que eu faço para o meu filho engatinhar? O que eu posso fazer para impedir que ele pule essa fase? Claro que eu pedi também uma dica para a Lígia nesse sentido. Vamos ver. O que a gente pode fazer para a gente incentivar esse engatinhar da melhor forma é simplesmente preparar um bom ambiente. Então, é dar importância para esse bebê ir ao chão, né? Permanecer ali com períodos de desenvolvimento livre no chão desde o seu começo de vida, passando por todas as etapas, mas principalmente a gente poder trazer para esse bebê atividades que sejam adequadas a essa fase de movimento. Então, se o seu bebê está aí entre 8 e 10 meses, que é a fase esperada para esse engatinhar aparecer, o ideal é que o movimento tenha itens
que remetam a esse deslocamento. Então, bolas, os rolos infláveis, as brincadeiras de túnel, passar por debaixo das cadeiras, imitar o adulto fazendo, tudo isso é muito importante para que a gente consiga criar dentro da cabecinha aí desse bebê a intenção do movimento no deslocamento de 4 apoios. Sempre lembrando que quando a gente fala do engatinhar, a gente está falando daquele bebê se deslocando como gatinho mesmo. Quando a gente vê alterações desse engatinhar, como por exemplo o bebê que se arrasta de bumbum, o bebê que se arrasta com a barriga no chão direto, parecendo uma minhoquinha, o bebê que tá fazendo o movimento de 4 apoios, mas em alguns momentos ele levanta a perna como se fosse um tripé, a gente tá falando de alterações importantes que podem trazer sinais pra gente aí de disfunção biomecânica e que é muito importante que a gente avalie com o profissional da reabilitação para saber como a gente pode organizar esse corpinho para ter um pleno desenvolvimento. A minha dica para todos vocês é que incentivem o engatinhar, porque dentro dessa linha ele é um movimento extremamente rico. É isso, gente. Engatinhar é preciso. Não deixe que seu filho pule essa fase, porque tem relação com tudo, com noção de espaço, até com a visão do bebê. E a dica é: pesquise bastante antes e com fontes de confiança. Claro que o Pode Falar Mãe está aqui para te ajudar nessa tarefa. Se você tem interesse em mais conteúdos relacionados ao desenvolvimento infantil, nossos episódios estão nas principais plataformas de áudio, no nosso canal no YouTube e também no podefalarmãe.com.br. Se você quer ouvir mais sobre esse tema, inclusive, comente aqui que a gente vai atrás, a gente faz esse trabalho de pesquisa e traz tudo mastigadinho para vocês. Não deixe de dar o seu like e a sua estrelinha lá na nossa plataforma, ok? Muito obrigada, beijos, até semana que vem.